CNN Brasil ontem divulgou novos áudios que foram pegos na busca e apreensão e nas prisões que foram feitas na semana passada no entorno do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Áudios bastante importantes, já tinham sido divulgados áudios anteriormente, áudios de conversas com o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro, né? E o cara que conviveu palacianamente com o Bolsonaro nos últimos anos, com o Ailton Barros, um outro cara muito próximo do Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a chamar ele, inclusive, de meu filho número 2, meu preferido número 2, seja lá o que for. É um cara que estava sempre no entorno do Bolsonaro. E esses áudios do Mauro Cid com o Bolsonaro mostravam que eles tinham intenções golpistas, né? E agora, novos áudios foram divulgados ontem pela CNN Brasil. Esses áudios são áudios trocados entre o Ailton Barros e o Elcio Franco. Elcio Franco, também militar, foi o secretário executivo do Ministério da Saúde durante a gestão Pazuello, a gestão assassina da pandemia. A gente viu o que aconteceu na pandemia com gestão militar no Ministério da Saúde. O Elcio Franco era o número 2, era o secretário executivo lá, né? O Elcio Franco foi o cara que era o responsável pelas compras lá no Ministério da Saúde, né? Era o secretário executivo de fato, o cara que assinava muita coisa, um cara que foi muito implicado aí durante a CPI da Covid, porque era um cara que estava envolvido lá na falta de resposta à Pfizer, naqueles inúmeros e-mails que a Pfizer mandou, né, para tentar vender vacina para o Brasil enrolando, não comprando, enquanto isso, pessoas morrendo, né? O Elcio Franco também era o cara que foi envolvido naquela tentativa de depósito milionário para a Bharat Biotech, a empresa de vacinas da Índia, né? Vocês lembram disso? Esse depósito de $1 milhão na época seria feito uma invoice lá para um paraíso fiscal. Essa invoice acabou sendo bloqueada por um funcionário público de carreira do Ministério da Saúde. O Elcio Franco também estava envolvido nesse rolo. Essas vacinas, se fossem compradas, jamais seriam entregues. Por que é que eu sei disso? Porque o Paraguai comprou essas vacinas. O Paraguai agora está a 6 meses do vencimento do contrato com a Bharat Biotech. As vacinas não foram entregues. E o Paraguai está tentando reaver $5,5 milhões dessa Bharat Biotech. A princípio, tudo indica que isso não vai acontecer. O Paraguai caiu num golpe da vacina. O Brasil cairia nesse mesmo golpe da vacina. O Elcio Franco é um cara envolvido em todos esses casos durante a sua gestão como secretário executivo do Ministério da Saúde do Jair Bolsonaro, ministério assassino da pandemia, tocado pelo general Eduardo Pazuello, ministério militarizado, o que bota em xeque, ou melhor, coloca em terra toda a tão propalada competência dos militares, os militares técnicos, os militares incorruptíveis. O Ministério da Saúde é o grande caso para a gente nunca mais esquecer de não enfiar militar na gestão pública. Militar tem que ficar no quartel. Militar não tem que se meter em política. Quando se meteram, deu tudo errado. Aliás, deve ter dado muita coisa certa para muita gente, né? A questão é que a Procuradoria-Geral da República não quis investigar esses casos e não quis oferecer denúncia contra essas pessoas. Então, General Pazuello e Elcio Franco, por exemplo, saíram intactos da CPI da Covid. Agora, esses áudios mostram o Elcio Franco num intuito golpista e o Ailton Barros também num intuito golpista. O que é que eles estão falando nesses áudios? Estão elucubrando a possibilidade do comandante do Exército fazer uma intervenção militar no Brasil. Como? Ele iria usar esse batalhão de operações especiais, né? Esse batalhão de operações e comandos que se chama, né? Primeiro Batalhão de Operações e Comandos, se não me engano, é exatamente esse o nome, que fica em Goiânia. Esse batalhão de operações e comando é o batalhão sobre o qual eles falam que seria o batalhão que poderia ser usado nessa tentativa de golpe militar, mobilizando aí, segundo áudios deles próprios, trocados entre os dois, que foram apreendidos pela Polícia Federal, até 1.500 homens. Esse batalhão em Goiânia é um batalhão que tem também uma infantaria de paraquedistas, então é por isso que eles usam também códigos de paraquedismo. Por exemplo, o Ailton Barros fala nos áudios para o Mauro Cid que não podem demorar muito para dar esse golpe, né? E obviamente eles não chamam de golpe porque eles acham que isso tudo é jogar dentro das 4 linhas, tá, gente? Isso tudo para eles absolutamente normal. Isso tudo é jogar dentro das 4 linhas. O Ailton Barros fala para o Mauro Cid que não podem perder a ZL, né? A ZL é a zona de lançamento, né? Na linguagem de paraquedismo, né? Então a ZL é naquele exato momento onde o avião está posicionado no lugar certo, na velocidade certa, para você poder lançar paraquedistas. Sejam eles figurados ou não. Agora, cada vez mais parece que não eram necessariamente paraquedistas
Figurados, porque o Elcio Franco fala literalmente em mobilizar 1.500 homens. E o que eles falam ali, né? O Ailton Barros, perdão, fala isso, né? O que eles falam ali? Eles acham que o comandante do exército, à época, ele tinha receio de dar um golpe de Estado ou iniciar um golpe de Estado, não pelo medo de perder um ar de legalismo, de parecer um militar golpista, de entrar para a história como alguém que iniciou um golpe militar no Brasil. Não, esse não era o medo deles. Ali, o Ailton Barros e o Elcio Franco, eles ficam elucubrando que o grande medo do comando do exército na época era que o golpe desse errado. E em caso o golpe dando errado, isso poderia levar essas pessoas aos tribunais, inclusive aos tribunais penais internacionais, como é o caso do Tribunal Penal Internacional que o mundo tem hoje, que fica em Haia, tá? Eles falam ali, inclusive nesse diálogo, que caso desse errado, isso aí poderia gerar Nuremberg. Eles falam em Nuremberg, que é o tribunal mais conhecido durante o século XX, né? Que foi o tribunal que foi instaurado, um tribunal temporário que foi instaurado no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que julgou, condenou, inclusive, a pena de morte, né? Os responsáveis pelo extermínio na Europa pela Segunda Guerra Mundial, mais notadamente oficiais alemães, mas não só, tá? Então, a gente nota por essa conversa, e aí a gente começa a juntar os pontos também, nós temos lá uma minuta chamada Minuta do Golpe, apreendida dentro da casa do Anderson Torres. Anderson Torres é ministro da Justiça do Bolsonaro na época, que segue preso, inclusive, né? Nós temos o próprio Jair Bolsonaro, a partir aí de 2019, 2020, fazendo um ataque sistemático às instituições brasileiras, sistemático, dizendo que só sairia, isso aqui é frase do Bolsonaro, só sairia do poder com fraude na eleição ou morto, né? Então, o Bolsonaro reiteradamente falando em linguagem mais ou menos cifrada em não deixar o poder, em tentar algum tipo de golpe com o apoio da população. A gente vê isso se concretizando. Uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, não vamos esquecer nunca disso, foi uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Não acreditem nas teorias que pululam por aí, que no fim das contas prestam o único e exclusivo serviço de passar pano para militares, tá bom? Os militares são todos iguais? Não são todos iguais. Todos os militares são golpistas? Não são todos os militares que são golpistas, mas a gente vê aí a massa encefálica do exército coadunando, no mínimo aceitando que pudesse haver algum tipo de sublevação civil no Brasil para evitar que o Lula tomasse o poder, para manter Jair Bolsonaro no poder. Então, sim, os militares que estão em voga no Brasil aí são militares golpistas. E o que se tentou fazer no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. As pessoas que foram para a Praça dos Três Poderes, as pessoas que invadiram aqueles prédios públicos, elas não foram lá para tomar banho no espelho d'água, nem para quebrar o relógio do Dom João. Elas foram lá para impedir que o Lula tomasse posse. Isso é uma tentativa de golpe de Estado clássica. Não há teoria que dê conta de dizer que isso não aconteceu. Tá bom? Agora as investigações vão tentar se alastrar. A prisão dos celulares, a apreensão dos celulares é importante. Parece que com o Mauro Cid, com outras pessoas foram apreendidos. Parece não, foram apreendidos vários celulares. O Mauro Cid não teria só um celular, esse segundo braço direito do Bolsonaro. E agora essas conversas entre o Ailton Barros e o Elcio Franco, elas aparecem no celular do Ailton Barros, tá? Então, o Elcio Franco, que não foi alvo de busca e apreensão na semana passada, e muito menos de prisão, agora se torna um personagem chave nessa história. Eu espero que nas próximas horas, aliás, isso já deveria ter acontecido, o Elcio Franco seja alvo de busca e apreensão, no mínimo, ou de prisão, né? Porque a gente vê ali um cara que estava em conversa com outro que estavam falando em golpe de Estado. Eu não sei como Elcio Franco ainda não está preso. Qual é a grande questão disso? Enquanto você pega ali um Mauro Cid e um Ailton Barros, você está ainda numa margem de segurança com a parte golpista das Forças Armadas. O Elcio Franco já é um peixe um pouco maior para você pegar. E se você pega o Elcio Franco, e se você consegue quebrar as comunicações do Elcio Franco, e há tecnologia para isso hoje, mesmo que você tenha apagado coisa do seu celular, mesmo mensagens não lidas, mesmo coisa que você guardou em nuvem, há tecnologia hoje suficiente para recuperar essas coisas, ou boa parte delas. Se você pega o Elcio Franco, que não foi pego ainda, você pode chegar no Pazuello e você pode chegar em outras pessoas. Alguém duvida que outras pessoas também não estavam envolvidas nessa mutreta toda?
nesse golpismo todo? Vocês acham que isso aí era papo do Ailton Barros, do Mauro Cid e do Elcio Franco só? Não parece nada atinente com a realidade, não é mesmo? Até ontem não sabíamos que o Elcio Franco estava envolvido, por exemplo. E aí muita gente ficava falando que era só papo de boteco, papo de dois patetas, do Ailton Barros com o Mauro Cid. Bom, agora temos um terceiro pateta. Quantos mais patetas estão envolvidos? Eu falei sobre isso hoje de manhã, inclusive, lá no ICL Notícias, primeira edição. Nós não podemos confundir o método, né, com a intenção. Se a intenção era de fato dar um golpe de Estado, não interessa se eles parecem uns patetas, não interessa se eles foram burros ou sei lá o que de deixar coisa no celular, não interessa se eles estavam combinando um golpe pelo WhatsApp. Isso é pouquíssimo ou nada relevante. Nós não podemos considerar só que a gente vai levar a coisa a sério se eles fossem muito cuidadosos, se falassem só em cifras, se essas coisas não tivessem sido discutidas pelo WhatsApp, se eles fossem muito inteligentes, se eles fossem muito ciosos. Isso, na verdade, nada importa. O que importa é que os celulares foram apreendidos. E lá dentro há conversas objetivas para impedir que um governo eleito tome posse. E isso é crime. Lá há conversas objetivas que não estão em sentido figurado, eles citam qual batalhão deveria ser acionado, quem deveria ser convencido disso, eles citam que o Alexandre de Moraes deveria ser preso, exatamente a mesma trama do senador Marcos Duval, que tentou armar uma arapuca para o Alexandre de Moraes, né? E depois vem a público dizer que era mentira, que estava tentando enganar, que não sei o quê. Não vamos cair nessa. Tá bom? Só porque o Marcos Duval parece um otário, isso não importa pra gente. Só porque o Marcos Duval parece um atrapalhado, isso não importa pra gente. Esse bando de atrapalhado, leiam como quiser isso, estava em uníssono dentro de uma ideia fixa de impedir a posse de um governo eleito. E isso é crime. Estavam em uníssono o Marcos Duval tentando armar a arapuca para o Alexandre de Moraes, tentando grampear o ministro. A minuta do golpe, vamos lembrar que foi apreendida na casa do Anderson Torres e ela previa que ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam ser afastados do Supremo, do TSE, na verdade, né? Ela faria uma intervenção, a minuta do golpe, vamos lembrar disso. Ela serviria para fazer uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e daria poderes ao presidente da República ou a quem ele determinasse que quebrasse comunicações e lesse todas as comunicações de funcionários do TSE, inclusive de seus ministros. Então, o objetivo da minuta do golpe era, sim, afastar o Alexandre de Moraes e quebrar as comunicações dele. O objetivo do Marcos Duval era, sim, grampear o Alexandre de Moraes, tentar pegar o ministro em alguma inconfidência para tentar chantageá-lo ou afastá-lo. O objetivo do Cid, do Mauro Cid, do Ailton Barros e do Elcio Franco, as conversas que a gente viu nos últimos dias estão provando isso de modo cabal, era prender o ministro Alexandre de Moraes, usar um batalhão de operações lá de Goiânia, né? Com até 1.500 homens, essa cifra é a cifra que eles usam, eu não sei se aquele batalhão especificamente tem 1.500 homens, ou seria de outros lugares, para impedir que um presidente eleito tomasse posse. O nome disso é golpe, isso é crime. Tentativa violenta da abolição do Estado Democrático de Direito, é um crime. Impedir que o presidente eleito tome posse é outro. Jogar o exército contra as instituições estabelecidas do país é outro. São no mínimo 3 crimes dos quais a gente está falando. Pouco importa se essa gente parece uma versão de baixo orçamento dos Trapalhões. Isso é irrelevante nessa conversa, né? Eu tenho ouvido muita coisa que no fim das contas parece só passação de pano para golpista. Ah, imagina que eles iam deixar a conversa nos celulares. A Lava Jato deixou conversa nos celulares. 3 anos e meio, né? Vimos aí, tá provado. As conversas do Telegram da Lava Jato, que viraram a Vaza Jato, são conversas que foram deixadas no Telegram. Várias. Incriminando todos os procuradores, incriminando o juiz. O juiz foi julgado e condenado por isso. Virou um juiz suspeito. Os processos caíram. As coisas se movimentaram. Ah, imagina que a Lava Jato ia ficar conversando no Telegram. Ficou. Essa argumentação é uma argumentação que não faz sentido. E é uma argumentação que leva, no fim das contas, a passar pano para golpista. Imagina que os caras iam combinar um golpe de Estado pelo WhatsApp. Combinaram, está aí? Ou a gente acha que as mensagens foram inventadas? Até prova em contrário, são mensagens que foram encontradas no celular pela Polícia Federal. São mensagens que estão agora sob custódia
Elas viraram prova de crime. Então, fujam dessa ideia de que para haver um golpe de Estado, para combinar o procuradoria com o juiz para prender o Lula, tem que ser uma coisa muito sofisticada. Os caras usam vários softwares que não sei o quê, não deixam rastros, e aí tem que ter uma investigação muito sofisticada. A gente tá vendo que não tem que ter. Não tem que ter. Se a gente quer achar que esses caras são os patetas, são os paspalhos, são os otários, são os descuidados, isso não interessa. Não é problema nosso. Não é problema de ninguém, na verdade. Se eles fossem mega inteligentes e mega cuidadosos, ou se eles são mega estúpidos a ponto de deixar vestígios de uma tentativa de crime pelos celulares, isso é problema deles. Aliás, graças a Deus que são estúpidos e são idiotas. Sorte a nossa. Agora a gente está conseguindo ver com os nossos próprios olhos o que muitos de nós falamos nos últimos anos e fomos, inclusive, ridicularizados. Quando a gente falava em tentativa de golpe de Estado, quando a gente falava que o Bolsonaro queria dar um autogolpe, quando a gente falava que tinha envolvimento de militares até o talo, até o pescoço. Agora tá aí, tá provado, as provas estão na frente de todo mundo, não importa se você acha que o cara foi um paspalho em deixar no celular. Isso é problema dele, não é problema seu, a não ser que você seja advogado do cara, né? Então tem cuidado também com essa história de a gente achar que a coisa tem que ser sempre muito sofisticada, de a gente achar que a coisa tem que ser sempre muito escondida, muito bem elaborada, porque na verdade, na vida real, eu vou dizer para vocês, em geral é muito pelo contrário. Em geral, as coisas são feitas de um jeito muito mais atabalhoado, as pessoas são descuidadas, as pessoas contam com a impunidade, elas acham que não vai dar nada e elas fazem o que a gente está vendo que elas fizeram. Tentar combinar um golpe de Estado pelo Zap Zap. É assim que acontece. Sim, parecem uns paspalhos, problema deles. Parecem uns três patetas, problema deles. Aliás, que sorte que parece, né? Porque se fossem mais cuidadosos e se fossem eventualmente mais inteligentes e mais competentes, talvez o golpe de Estado teria dado certo, né? Que sorte que não deu. Que sorte que não deu.